Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje vamos entrar no assunto sobre fundamentos no desenho, que é a parte das formas, onde vou tentar explicar o porquê que nós precisamos estudar essas formas, e vou mostrar para você nesse vídeo a importância desse estudo. Certo? Nesse fundamento, onde nós vamos falar sobre formas, é importante a gente entender o porquê estudar isso, porque ele é tão importante. Lá no primeiro vídeo, domine os problemas dos fundamentos no desenho usando formas com exercícios básicos 3D, aqui no canal, falamos como reproduzir volumes com mais facilidade, no nosso processo de criação, e agilizando o nosso aprendizado. Você vê muito isso, quando aprendemos o básico da perspectiva, e então, rapidamente, passamos para cenas um pouco mais complicadas, como desenhos de cenários, figura humana, ou qualquer outros tipos de objetos. Outro vídeo aqui no canal, é Domine Fundamentos no Desenho, usando formas com exercícios básicos, que fala principalmente, sobre a estrutura do seu desenho, mas também, um pouco sobre estrutura no aspecto mental, de construir as coisas, e ser um artista iniciante, ou intermediário. Mas antes, gostaria de pedir a você, que já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, comente e compartilhe esse vídeo com um amigo que esteja aprendendo a desenhar, e ajude a nossa comunidade a crescer, para poder ajudar a todos que amam desenhar, e queiram aprender mais, pois somos uma comunidade que ajuda a todos os artistas iniciantes. Valeu! Então, para criar algo acreditável, especialmente quando você deseja comunicar algo, e especialmente na indústria de arte conceitual, isso é tudo uma questão de comunicar corretamente. Isso significa comunicar seus projetos de modeladores 3D ou animadores 2D, ou artistas ambientais, ou apenas diretores de arte em geral, que muitas vezes exige que você crie um bom senso de credibilidade em seus designs, e que tudo pareça legível como deve ser. Também podemos ver em outros vídeos, outros fundamentos que existem. As formas, elas são importantes para a gente fazer, não só para aprender a fazer um quadrado, ou para a gente aprender a fazer um triângulo, ou um simples círculo, e tudo mais, mas principalmente, para a gente saber lidar com essas formas, mexer nelas e saber encontrar elas em qualquer imagem, ou até mesmo, quando você for fazer um desenho de observação, as formas é a base no nosso desenho, elas estão por todo lugar, porque é muito comum no desenho a gente querer começar a desenhar tudo do zero. Então, a gente chega, pega um papel e lápis e diz, vou começar a desenhar agora, e já tenta fazer o desenho final sem fazer um simples esboço, uma base, sem fazer uma preparação antes, e muitas vezes, para a gente fazer até o próprio esboço, precisamos de formas geométricas. Temos que usar as formas para que dentro dessas formas, nós conseguirmos montar o nosso desenho, e fazer com que ele fique realmente bom e acreditável, e isso leva um certo tempo até a gente aprender a lidar com essas formas, e a gente agir de uma maneira mais natural com esses desenhos e assim, já começar a desenhar já em passos mais avançados. Para quem está iniciando no desenho, é importante entender essas formas, e entender como elas funcionam, para daí sim, saber como aplicar isso no desenho. As formas que vou passar aqui, basicamente são formas em 2 dimensões e formas em 3 dimensões, que vou explicar nesse vídeo. Então, normalmente nós temos o quadrado, que é a forma padrão, o triângulo, e o nosso círculo, certo? Isso aqui, é o padrão que a gente tem, e cada um deles tem algumas variações de tamanho e formatos, mas eu acho que usamos essas formas na maioria das vezes quando desenhamos. Então, por exemplo o quadrado, vai ter o retângulo como uma de suas variações. O triângulo, a gente também pode ter alguns lados a mais, então podemos estar falando sobre um hexágono, pentágono e tudo mais. Enfim, aqui vamos ter o círculo, que a gente vai ter uma elipse não é um círculo certinho, é um círculo mais achatado, certo? A gente vai entender um pouco melhor sobre isso, por que essas formas, elas são em 2 dimensões, porque a gente tem a dimensão da altura,
e a dimensão da largura, certo? Isso faz com que não tenha a terceira dimensão, que é a profundidade. Então, toda vez que estiver trabalhando com esses tipos de formas, estamos trabalhando duas dimensões. Isso não é certo e nem é errado, é só uma forma de se fazer, de se trabalhar. Então, quando nós estamos fazendo animações de desenhos infantis, normalmente a gente está lidando só com duas dimensões. São aqueles desenhos mais chapados, aqueles desenhos mais retos, meio cartoon. Oi, se você está gostando desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, comente e compartilhe esse vídeo com um amigo que esteja aprendendo a desenhar, e ajude a nossa comunidade a crescer, para ajudar a todos que amam desenhar, e queiram aprender mais, pois somos uma comunidade que ajuda a todos os artistas iniciantes. Também vamos ter as formas orgânicas. E por que é importante entendermos as formas orgânicas? Porque existem coisas que não vão seguir as formas geométricas. Existem coisas que vamos começar trabalhando já com as formas orgânicas. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar um movimento de água, podemos trabalhar com formas geométricas, mas principalmente se a gente buscar uma forma orgânica, aí nós conseguimos formas muito melhores. E se nós desenharmos um tronco com um musgo caindo, aí nós poderíamos usar uma forma mais orgânica. Essa forma orgânica vai ter duas dimensões, em altura e largura, por exemplo, pois ela é só algo que está ali por cima do tronco. Aqui vocês podem ver essas fotos de gatos. Você percebe o tipo de formas que podemos usar para montar a estrutura do gato? Você pode ver que podemos usar de formas ovais ou círculos, junto com alguns retângulos, ou também podemos usar de formas orgânicas, com alguns retângulos, como desse outro gatinho. Eles conseguem fazer bastantes movimentos, e por isso podemos variar os tipos de formas, para desenhar esses bichinhos. Outro exemplo é essa gaivota, que podemos usar um círculo para a cabeça, um retângulo para o pescoço, triângulos para o bico e cauda, uma oval para o corpo, alguns retângulos para as pernas e triângulos para os pés, certo? Aqui você já vê que a gaivota já é um pouco mais simples de desenhar as formas, pois mesmo que ela esteja com as asas abertas, você ainda verá triângulos e retângulos para a construção das asas. Esses desenhos aqui são apenas alguns exemplos de estrutura para desenho. Existem muitas outras formas de se construir uma figura, seja ela de um animal, um cenário, um objeto, e claro, até de pessoas em diversas posições, seja ela andando, correndo, deitada ou fazendo algum outro tipo de movimento. Tudo tem como você montar uma estrutura com as formas, e depois refinar, dar um acabamento no desenho, certo? Bem pessoal, espero ter ajudado a todos, e se gostaram desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente e compartilhe este vídeo com um amigo que esteja aprendendo a desenhar, e ajude a nossa comunidade a crescer, para poder ajudar a todos que amam desenhar, e queiram aprender mais, pois somos uma comunidade que ajuda a todos os artistas iniciantes. E até o próximo vídeo.